Então, como é que a gente monta um home studio que combine de forma coerente equipamentos analógicos e equipamentos digitais? Seria isso um home studio híbrido? E quais seriam exatamente esses equipamentos de áudio analógico que trariam alguma diferença de fato na sua mix? Eu minério aqui para fazer um vídeo que, na verdade, foi um pedido que eu recebi nos comentários do canal nessa semana. Aliás, aproveita agora para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e já curte esse vídeo, porque depois você vai comentar aqui embaixo algo, tá bom? Mas ó, quem fez esse comentário ou o pedido para esse vídeo acontecer foi o @user tk5fq4wr3k, o qual eu espero que seja uma pessoa e não uma inteligência artificial querendo complementar o seu banco de dados. É o próximo passo da evolução. Mas ó, o @user, que esperamos que seja uma pessoa, me perguntou: você poderia produzir um vídeo montando um setup híbrido analógico digital para home studio de qualidade, com custo baixo e um setup bacana e completo? O que acha? Eu achei fantástico, tá? @user, muito obrigado. Fabuloso, esse é o desafio lançado. Mas eu preciso comentar que a combinação de palavras como home studio completo, de qualidade e de baixo custo não combinam. Desculpa. Então eu tomei a liberdade de simplesmente suprimir o requisito de baixo custo, senão eu teria que sugerir aqui equipamentos duvidosos, né? Coisa que eu não faço aqui no canal, tá? E infelizmente para nós, os equipamentos de áudio profissional são muito caros. Mas eu fiz o meu melhor para conseguir encontrar um custo-benefício decente, tá? E ó, no fim eu acho que eu consegui chegar num excelente setup para um home studio voltado principalmente à mixagem. Por que eu fiz isso? Porque assim, para gravar com qualidade, não tem jeito, você tem que gastar muito dinheiro mesmo. Porque imagina, né? Você vai precisar de uma boa acústica, que já custa muito caro. Você vai precisar de vários e ótimos microfones, porque cada tipo de fonte sonora requer ali um microfone mais específico. Você precisa também de alguma variedade de pré-amplificadores, né? Alguns com distorção, alguns sem. E você precisa de compressores, gate expander, né, para conseguir gravar o sinal mais cheio possível, mais limpo possível também. E outros, enfim, eu poderia citar vários equipamentos analógicos aqui que seriam interessantes ser num home studio, mas tudo isso, assim, seria muito, muito caro. E eu acho que esse tipo de investimento, ele, assim, não vale para você gravar em casa, né, fazer um home studio, né? Ele vale, na verdade, para você montar um estúdio profissional de música. Para home studio, eu diria que, desculpa dizer isso, mas eu acho que basta você ter uma interface de áudio qualquer e um microfone qualquer. Aí você treina em casa, né, com aquilo que você tem ali. E quando você for gravar uma coisa profissional para você, para sua banda, ou para aquela pessoa que você produz, né, que você está produzindo, você vai e aluga um estúdio profissional de música e você utiliza ali os equipamentos que são caríssimos, né, e paga só a hora do estúdio mesmo e aproveita, né, do conhecimento até da pessoa que está gravando, das técnicas todas de gravação, enfim, é muito mais vantajoso nesse sentido, é muito mais proveitoso do que você comprar coisas caríssimas que você vai usar uma vez no ano. É isso. Mas aí quando você vai lá no estúdio profissional e grava com qualidade, você só vai gravar mesmo, né? Porque você não vai contratar o serviço de mixagem, porque você vai mixar em casa, com qualidade, com esse setup híbrido aqui que eu vou te mostrar. O que você precisa? Eu escolhi montar todos os equipamentos necessários num mesmo rack, né? Nesse caso eu escolhi um rack simplíssimo aqui, de 5 posições, um rack de madeira, né? Que você pode inclusive escolher a cor da madeira que você quer aqui, né? Eu vou deixar o link, né, da loja alemã.de, onde tem esse rack, caso você tenha gostado, tem ali opções de cores, né? Vou deixar também os links de todos os equipamentos que eu citar aqui para essa loja alemã, que entrega no Brasil, obviamente que você vai pagar imposto, então não tem o cálculo do imposto ali quando você compra, você faz um pagamento internacional e, enfim, quem vai ter que cobrar o imposto vai ser a DHL, o FedEx, enfim, o PS, quem for entregar que vai cobrar para você esse imposto na hora de te entregar esses itens. Tá, e eu vou começar preenchendo esse rack de madeira aqui com esse Furman PL Pro DMC, que é um condicionador de energia com saída de 10 tomadas, né, para você ligar até 10 equipamentos. Ele tem um displayzinho aqui que te mostra a tensão da rede elétrica e o consumo de corrente elétrica dos equipamentos que estão ligados nele, né? E o mais importante é que ele tem uma chave de liga e desliga bem na frente, né, facilitando ali você ligar todos os equipamentos, inclusive o próprio condicionador de energia, né, com um simples botão. Uma comodidade muito, muito interessante, porque a maioria dos equipamentos, né, desses montados em rack geralmente tem o liga-desliga atrás, né, o que dificulta às vezes na instalação que você faz. E além disso, ele é um equipamento essencial principalmente para filtrar transientes da rede elétrica e eliminar ruídos que possam vir da rede elétrica, né, pela tomada ali.
e que podem ali, não tão dificilmente assim, atingir os circuitos analógicos ou mesmo os circuitos digitais, né, os circuitos de alimentação que suprem os circuitos digitais. Então, é sempre uma boa ter algum tipo de filtragem, né, na tomada ali para você não deixar com que esses ruídos que vêm de fora cheguem até o seu setup. Portanto, todos os equipamentos do nosso rack serão alimentados por ele. Inclusive, você pode ligar seu computador nele, enfim, para facilitar toda a sua vida também esse condicionador de energia. Na loja alemã Thomann.de só existe a versão de 220 volts, tá? Então toma cuidado ali, caso a sua tomada seja 110, né, você vai ter que achar uma opção nos Estados Unidos, porque, enfim, eles não vendem as duas tensões para os lugares que não tenham as duas tensões. E o custo, né, tá em torno aí de $770 sem considerar impostos, né? Eu diria que, sei lá, vai dobrar talvez o valor, é um pouco menos que dobrar o valor considerando impostos. Próximo equipamento, um equipamento recém-lançado no mercado, interface de áudio Antelope Orion 32 Plus Gen 4, que custa $2.800 sem impostos. Por que eu estou sugerindo essa interface? Principalmente porque ela possui 32 saídas de áudio analógico com um range dinâmico gigantesco, ou seja, até os sinais mais fraquinhos vão ser convertidos para analógico, né, passando por ela. E o detalhe é que essas saídas elas estão todas concentradas em conectores tipo DB25, né, que facilita ali a vida na hora de você conectar equipamentos analógicos, né, com muitas entradas e muitas saídas. Não imagina você conectar vários conectores XLR, sairia caríssimo também você fazer isso, né, com vários cabos XLR de qualidade. E nesse conector DB25 você tem ali o sinal de áudio balanceado, tá? Você tem 3 pinos sempre dedicados para cada porta. A vantagem realmente é só você ter um único conector para conectar de uma vez só em ambos os lados. No caso aqui, como imagine, são 25, na verdade um fica de fora, 24 divididos por 3, são 8 canais, então são 4 conectores DB25 que você precisa conectar para ter 32 canais. Muito mais barato que conectar 32 cabos XLR. Ó, essa interface aqui ela não tem o tal Synergy Core da Antelope, né, que é aquela coisa de você instalar plugins diretamente na interface de áudio sem precisar usar o processamento do computador. Até existe a versão, né, com isso, né, a versão mais cara com esse Synergy Core. Só que você só consegue instalar dentro dela os plugins desenvolvidos pela própria Antelope, que eu acho que não vale a pena você pagar quase o dobro do valor só para ter esses plugins. Ó, eu vou posicionar aqui essa interface aqui no segundo slot, de cima para baixo, no nosso rack, porque existe um outro equipamento que merece mais destaque, que merece o primeiro slot. Mas antes de chegar nele, eu preciso falar de um equipamento que talvez seja a nossa grande estrela dos equipamentos analógicos no nosso rack, que é o Summon SPL Mixdream XP MK2. Ele custa em torno de $1.400, né, sem impostos, mas nós vamos precisar de 2 dele. Então vai sair $2.800 também, né, esse conjunto de 2 destes summons, sumadores. Tá, mas o que é um summon? O que é um sumador? Para que ele serve? E por que ele é um destaque que nem merece a primeira posição, mas ele é um destaque, né, a nossa estrela aí no nosso setup? Bom, ele é um somador de sinais analógicos que, diferentemente de um mixer analógico, ele não aplica ganho e não modifica o sinal, né? Não distorce, ele apenas faz a mistura mesmo dos 16 ou de 8 canais estéreo que vão sair num único canal estéreo. E por isso que precisamos de 2, né, para ter 32 canais. Isso é possível porque ele tem uma entrada estéreo extra para justamente você concatenar infinitamente vários mixdream, né? Como é tudo analógico, você pode realmente conectar infinitamente vários, né? Então, um vai somando ao outro. Ou seja, essa mixagem de até 32 canais no nosso setup vai ser feita de forma analógica, com a mistura sendo feita através de ondas contínuas e não ponto a ponto, né? Como é feito dentro das DAWs. E isso vai garantir uma melhor coerência no sinal, o que vai acarretar também em menos problemas para serem corrigidos na masterização, né, da sua mixagem, e vai ter uma sonoridade um pouco mais natural por conta dessa questão, né, de serem mixadas ondas e não pontos digitais. E esse equipamento ele vai garantir também a mistura mais limpa possível, sem qualquer coloração, saturação, distorção, né, do sinal. Coisa que um mixer analógico não garante. Por isso, um summon é sempre melhor do que um mixer para você fazer esse tipo de mistura. Ele só tem um botão, né, que você consegue regular ali de volume para a saída dele. Saída essa que nós até poderíamos conectar em uma das entradas, né, das 32 entradas da Orion 32 Plus.
mas nós não vamos usar nenhuma dessas entradas não, porque nós vamos conectar no equipamento que merece ficar aqui no primeiro slot do nosso rack. E eu tô falando do Dangerous Music Convert AD+, que é um conversor de analógico para digital com a maior precisão possível e que te possibilita aí algumas coisinhas muito interessantes. A primeira delas é essa função Clip Guard, que vai comprimir o sinal caso ele esteja num volume muito alto. O segundo ponto interessante é que você pode ou não passar esse sinal por dentro de transformadores de áudios para adicionar ali uma pequenina saturação, deixando o som, né, da sua mixagem um pouco mais quente. E você tem ainda a chance de adicionar muita saturação, né, com o sinal de ênfase, que aí sim vai adicionar uma certa distorção ao seu sinal de acordo com a intensidade que você ajustar no botão. E para além disso, você ainda vai ter esse visualizador aqui com zoom, né, um zoom de volume digital para ter a certeza de que o seu sinal está no volume alto o suficiente, ou não, né, ou se está clipando demais. Tudo isso ao custo aproximado de $3.500, sem considerar impostos, sendo esse o equipamento mais caro do nosso rack. Tá, mas e como é que a gente vai fazer para monitorar esse som tão preciso? Como? Porque assim, monitores de áudio geralmente começam a responder bem ali acima dos 50 Hz, né? E muita música moderna se utiliza de variações em estéreo, até mesmo em frequências muito abaixo disso. Então, para evitar complexidades acústicas de montar um sistema 2.2 com 2 monitores de áudio e 2 subwoofers, eu sugiro que você utilize headphones. Quais headphones? Esse aqui, da Focal. Esse que eu já falei em outro vídeo aqui, o Clear MG Professional, né? O vídeo para esse fone eu vou deixar no fim desse vídeo aqui, depois você assiste lá, tá? Esse headphone, ele é impressionantemente preciso e tem o conforto que você precisa para ficar horas e horas com ele na cabeça ao custo aproximado de $1.500. É caro mesmo. E para usar como amplificador desse headphone, eu recomendo um item ainda mais especial que merece ficar até em cima do rack, né? Roubando a cena mesmo de todos os outros equipamentos. Eu estou falando do SBL Phonitor 3. Ele é um amplificador de headphones que faz muita coisa e custa aproximadamente $2.300, sem contabilizar aí os impostos. A SPL desenvolveu um circuito de amplificação a transistores que funciona com uma tensão de 120 volts em corrente contínua DC. Tensão essa que é 4 vezes maior que a tensão utilizada nas eletrônicas das mesas, consoles e mixagem utilizados em estúdio profissional, tá? Assim como esse console aqui que está aparecendo aqui atrás. Aí com essa tensão mais elevada, temos um sinal extremamente limpo, mesmo em ganhos de volume muito, muito altos. E a característica mais interessante desse Phonitor 3 é que você consegue simular analogicamente, com seus fones, o comportamento que você teria com monitores de áudio e subwoofers, né, ou caixas de som também, com uma matriz de controles que funciona da seguinte maneira. Primeiro que você tem o controle do ângulo que essas caixas estariam em relação aos seus ouvidos. Em segundo lugar, você teria também a distância que, né, os seus ouvidos estariam do choque mais intenso do som que vem do canal R e canal L, né? E por terceiro, você tem como configurar ali a quantidade de mistura que você quer entre o canal esquerdo e o direito, né? Porque isso acontece naturalmente quando você tem caixas de som, né? O canal esquerdo e o direito estão sempre se misturando e não necessariamente você ouve só o esquerdo com o seu ouvido esquerdo e não só o que vem do direito com o seu ouvido direito. Então, essa é a grande magia de você usar esse tipo de amplificador que faz essa mistura já ali, simulando caixas de som. E para além disso, você ainda vai ter um VU analógico lindíssimo para você ficar ali conferindo principalmente a dinâmica do seu som. E com o uso de headphones em home studio, você vai poder trabalhar tranquilamente até de madrugada sem incomodar os seus vizinhos. Ok. Então temos agora como monitorar o som da nossa mixagem com qualidade máxima e temos como mixar analogicamente até 32 canais, reconverter para digital com qualidade máxima com o nosso conversor AD. Mas falta a parte mais divertida, aquilo que de fato você vai utilizar o tempo todo para mexer e fazer a mixagem, enfim, fazer aquela misturinha bacana, a começar pela DAW. Há muitas opções, cada qual com as suas vantagens e desvantagens, mas eu vou recomendar o Studio One Pro da Presonus por um único motivo, o tal Mix Engine FX, que é um bus especial do Studio One voltado para aplicação de efeitos analógicos de forma coerente em todos os canais. Essa funcionalidade ela só está presente na versão Pro, que custa em torno de $400, né? Ou na versão Studio One Plus, que você paga mensalmente. E para dar mais uma pitada de som analógico na sua mix,
Eu recomendo que você utilize nesse buzz o plugin Tape da Softtube, que custa aproximadamente $100. A Softtube desenvolveu em conjunto com a Presonus esse plugin para que ele funcionasse nesse buzz, nesse Mix Engine FX, ou seja, foi realmente pensado para isso. E eu recomendo essa combinação principalmente para você conseguir ter uma musicalidade, né, muito similar ao que seria se você utilizasse uma máquina de fita de rolo, né, e sendo que você tem a vantagem de não ter os problemas que essas máquinas trazem, né, que é muito ruído e muito tempo despendido com manutenção. E assim, esse plugin até te dá a opção para você deixar o sinal mais ruidoso, mas não é o que as pessoas querem de fato. E a característica mais importante, na verdade, desse plugin é essa aqui, ó, é o Crosstalk. O que é isso? O que é esse Crosstalk? Isso é o quanto que um canal de áudio adjacente influencia um ao outro. Ou seja, é uma simulação real mesmo, né, de um gravador, né, de um tocador de fita multipista, porque imagine, né, a cabeça magnética dessas máquinas grava ou lê um canal de áudio ali, sempre tendo a interferência dos canais adjacentes, ou seja, já existe uma mistura, uma mínima mistura sendo feita só na leitura ou na gravação dessas pistas. E isso vai ajudar a criar um som mais coladinho, né? A sua mixagem vai ficar mais coladinha, com cada canal se misturando aos poucos um ao outro, para então na mixagem completa se misturarem de forma mais harmoniosa e totalmente, né? E para você se divertir ainda mais com as mixagens e ter aquela sensação de estar no estúdio profissional de música, eu recomendo que você utilize esse controlador da Presonus, o FaderPort 16, o qual tem 16 faders motorizados, né? Ou seja, ele se posiciona automaticamente quando você carrega um projeto e guarda nessa posição, obviamente. E com o uso do Studio One é possível adicionar até 4 fader port 16, né? Mas no nosso caso aqui, 2 controladores bastariam para controlar 32 canais ao mesmo tempo, sendo que cada controlador desse custa em torno de $800 cada. Agora, diz aí nos comentários qual desses itens todos que eu citei que você acha que traria uma diferença incrível para o seu setup. Ou qual o equipamento que faltou eu comentar que você adicionaria nesse setup híbrido. Então, curtiu? @user.